Você já sentiu que está travando uma batalha invisível todos os dias? Como se, por mais que tentasse, as tentações sempre voltassem para te afastar de Deus. A verdade é que essa luta é real e constante. Mas existe um segredo que pode te dar uma força inabalável para vencer qualquer tentação. No vídeo de hoje, eu vou te revelar como resistir às tentações e permanecer firme na fé, não importa o que aconteça. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Muitas pessoas acreditam que as tentações que enfrentam são apenas fraquezas pessoais, mas a realidade é que há uma batalha espiritual acontecendo o tempo todo. Se você não estiver preparado, pode ser derrubado antes mesmo de perceber. A Bíblia nos alerta sobre isso em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, por trás das tentações e dificuldades diárias, há um inimigo agindo para te afastar de Deus. E ele sabe que, se conseguir minar sua fé, pode impedir que você viva o propósito que Deus tem para a sua vida. O inimigo não age de forma visível. Ele trabalha sutilmente, colocando pensamentos, desejos e situações no seu caminho para tentar te fazer cair. Foi assim no Jardim do Éden, quando ele distorceu a palavra de Deus para enganar Eva. E é assim até hoje. Mas como podemos vencer essa luta? Reconheça que a batalha existe. Muitas pessoas caem porque subestimam as tentações e tentam enfrentá-las sozinhas. Jesus nos ensinou em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda que ser tentado não é pecado, mas ceder sim. Até Jesus foi tentado antes de começar seu ministério, mas permaneceu firme porque conhecia a palavra e confiava no Pai. O inimigo age com pequenas concessões. Um pensamento errado aqui, uma atitude impulsiva ali. E quando você percebe, já está longe da presença de Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso em Tiago 1:14-15. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Talvez você sinta que enfrenta tentações muito fortes e que sempre acaba caindo, mas Deus nunca te deixará sem saída. Em 1 Coríntios 10:13, encontramos uma promessa poderosa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Isso significa que, por mais forte que a tentação pareça, você nunca está sem saída. Mas para enxergar esse escape, é preciso estar conectado com Deus. Agora que entendemos que a batalha espiritual é real, precisamos aprender a nos fortalecer para vencer as tentações no dia a dia. Aqui estão 5 passos fundamentais. Fortaleça-se na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Ela é a arma mais poderosa contra o inimigo. Em Efésios 6:17, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu ao diabo com a palavra: fuja das situações que te levam ao pecado. A Bíblia é clara sobre isso. Fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. Fuja também das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Se você sabe que algo pode te fazer cair, afaste-se antes que a tentação cresça. Tenha uma vida de oração constante. Mateus 26:41 nos alerta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Muitas pessoas só oram depois que já caíram, mas Jesus nos ensina que devemos orar antes para não cair. Cerque-se de pessoas de fé. Em Eclesiastes 4:9 e 10, lemos: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. A caminhada cristã não foi feita para ser vivida sozinha.
Encha sua mente com o que edifica. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, puro e digno de louvor, pensem nessas coisas. O que você consome influencia diretamente sua resistência às tentações. Agora que entendemos como resistir às tentações e nos fortalecer espiritualmente, precisamos dar um passo além. Deus não quer apenas que você resista ao pecado, Ele quer que você viva com autoridade espiritual. Muitos cristãos vivem acuados, sempre fugindo das tentações, sem perceber que foram chamados para ser guerreiros espirituais. Em Lucas 10:19, Jesus declarou: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Isso significa que em Cristo temos poder sobre toda a força do mal. Mas então, por que tantos cristãos ainda vivem sem essa autoridade? A resposta está no entendimento e na prática da palavra. A autoridade espiritual vem da obediência a Deus. A primeira chave para viver com autoridade espiritual é andar em obediência. Tiago 4:7 nos ensina: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Perceba que o primeiro passo não é resistir ao diabo diretamente, mas se sujeitar a Deus. Quanto mais você se submete à vontade de Deus, mais poder espiritual você tem. O problema é que muitos querem vencer as tentações, mas não querem abrir mão do que os leva ao pecado. Não adianta pedir forças para resistir, se você continua alimentando a carne com coisas que te afastam de Deus. Se você deseja viver com autoridade, precisa renunciar tudo o que te prende ao pecado. E isso começa com decisões diárias. O que você assiste? Com quem você anda? Como você usa seu tempo? A autoridade espiritual vem de uma vida alinhada com Deus. Vista a armadura de Deus todos os dias. Para vencer qualquer batalha espiritual, precisamos nos revestir da armadura de Deus. Em Efésios 6:11-12, a Bíblia nos ensina: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas o que é essa armadura? O cinturão da verdade. Rejeitar as mentiras do inimigo e viver pela verdade da palavra. 2. A couraça da justiça. Guardar o coração e viver em santidade. 3. Os calçados da paz. Permanecer firmes na fé, mesmo em meio às lutas. 4. O escudo da fé. Confiar na palavra para resistir aos ataques do diabo. O capacete da salvação. Proteger a mente contra dúvidas e medos. 6. A espada do Espírito. Usar a palavra de Deus para vencer o inimigo. Se você deseja vencer qualquer batalha, precisa usar essa armadura todos os dias. Vença as tentações com uma mentalidade de guerreiro. O pecado pode parecer atraente no momento, mas sempre traz consequências. O diabo mostra o prazer imediato, mas esconde o sofrimento que vem depois. A Bíblia nos alerta em Gálatas 6:8. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, se você quer viver uma vida de vitória, precisa semear no Espírito. O que você tem semeado no seu dia a dia? Você está alimentando sua fé ou suas fraquezas? O segredo para resistir às tentações não é apenas força de vontade. É estar tão cheio da presença de Deus que o pecado perde o brilho. Fortaleça seu espírito e pare de viver de altos e baixos. Muitos cristãos vivem em ciclos de queda e arrependimento, porque não fortalecem o espírito diariamente. O primeiro princípio para um espírito forte é buscar intimidade com Deus todos os dias. João 15:5 nos ensina: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso significa que quanto mais tempo passamos com Deus, mais fortalecidos ficamos. Mas se nos afastamos dele, nos tornamos vulneráveis às ciladas do inimigo. Essa intimidade com Deus é construída de 3 formas. 1. Oração diária. Não apenas quando estamos em crise, mas como um hábito. 2. Leitura da palavra.
A Bíblia é o alimento da nossa alma. 3. Adoração e gratidão. Quando adoramos a Deus, nossa fé se fortalece. Se você deseja vencer as tentações de forma definitiva, precisa parar de viver de altos e baixos e criar um relacionamento constante com Deus. Sua vida precisa ter um propósito. Um dos maiores segredos para vencer o pecado é ter algo maior pelo qual viver. O pecado sempre se torna mais atraente quando você não tem um propósito claro. Mas quando você entende que Deus te chamou para algo grande, você não perde tempo com aquilo que te afasta dele. Jeremias 29:11 nos lembra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se você está enfrentando lutas espirituais, não é por acaso. O inimigo só ataca quem tem um propósito poderoso em Deus. Então, não se desvie do caminho. Busque a Deus todos os dias. Mantenha-se firme na fé. Cerque-se de pessoas que te edificam. Fuja de tudo que pode te afastar da presença de Deus. Se você seguir esses passos, nada poderá te derrubar. Ter um propósito claro em Deus não significa apenas saber para onde você está indo, mas também como você vai viver cada dia para glorificá-lo. Muitos cristãos sabem que Deus tem um chamado para suas vidas, mas se sentem perdidos porque não sabem como colocá-lo em prática. Se esse é o seu caso, preste atenção nestes 5 princípios para viver com propósito e se tornar um cristão inabalável. Mude sua mentalidade. Você não é uma vítima, você é um guerreiro. O diabo quer que você pense que nunca vai mudar, que sempre vai cair nas mesmas tentações, que nunca será forte o suficiente. Mas essa é uma mentira. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, para viver com propósito, sua mentalidade precisa mudar. Pare de dizer, eu sou fraco, não consigo mudar, sempre caio na mesma tentação. Comece a declarar, eu sou forte no Senhor. Deus me deu autoridade para vencer. Eu posso todas as coisas em Cristo. Quando sua mentalidade muda, suas ações mudam e sua vida começa a refletir o poder de Deus. 2. Desapegue de tudo que te impede de crescer em Deus. Se você deseja viver com propósito, precisa aprender a cortar da sua vida tudo aquilo que te enfraquece espiritualmente. Hebreus 12:1 nos ensina. Deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que tem te atrapalhado? Pessoas que te afastam da fé? Conteúdos que enfraquecem seu espírito? Maus hábitos que te impedem de crescer? Peça discernimento a Deus para identificar e cortar tudo que está te impedindo de avançar. Lembre-se, não dá para correr para o propósito carregando pesos desnecessários. Pare de adiar seu chamado. Comece hoje. Muitos cristãos sabem que Deus tem um propósito para suas vidas, mas ficam esperando o momento certo para começar. A verdade é que o momento certo é agora. Em Eclesiastes 11:4, a Bíblia diz: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Ou seja, se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca vai começar. Quer se tornar mais forte espiritualmente? Comece hoje. Quer se aproximar mais de Deus? Ore agora mesmo. Quer servir mais ao Senhor? Dê o primeiro passo. Não espere amanhã para obedecer o chamado de Deus. Comece agora. Cultive a disciplina espiritual. Seu propósito depende disso. Cumprir o propósito de Deus não depende só de motivação, mas sim de disciplina. Muitos cristãos vivem de altos e baixos, porque só buscam a Deus quando estão motivados. Mas a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 9:25. Todo atleta se disciplina em tudo. Eles o fazem para ganhar uma coroa perecível, mas nós, para ganhar uma coroa imperecível. Isso significa que para crescer espiritualmente, você precisa de disciplina.
Leia a Bíblia diariamente, mesmo quando não sentir vontade. Ore todos os dias, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Busque a presença de Deus, mesmo quando a sua carne quiser desistir. Aqueles que persistem colhem frutos que duram para a eternidade. Não olhe para trás, foque no seu destino. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, muitos olharam para trás e sentiram saudade da escravidão. Muitas vezes, o inimigo vai tentar fazer o mesmo com você. Ele vai tentar te lembrar da vida antiga. Vai tentar fazer você pensar que o pecado era mais fácil. Vai colocar dúvidas no seu coração. Mas a Bíblia nos ensina em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se Deus já te libertou, não olhe para trás, olhe para frente, porque Ele tem algo muito maior para você. Você pode ter caído no passado, pode ter vivido de altos e baixos, pode ter sentido que nunca ia conseguir mudar, mas hoje Deus está te chamando para uma nova história. Agora você sabe como vencer as tentações, como se fortalecer espiritualmente, como viver com autoridade espiritual, como andar no propósito que Deus tem para você. Agora a escolha está em suas mãos. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.